Imagina só a seguinte situação. Será que é mesmo possível o rendimento de um único imóvel premium pagar de forma integral a compra de um segundo imóvel de alto padrão? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar na análise de hoje. Porque no mercado imobiliário inteligente, a sacada não é só ir comprando um monte de propriedades, né? É fazer o seu próprio patrimônio, trabalhar duro para gerar expansão sozinho, sem você ter que tirar mais dinheiro do bolso todo mês. Boas-vindas a mais essa nossa explicação detalhada. Hoje, a gente vai mergulhar numa manobra imobiliária bem sofisticada, a estratégia de alavancagem de duplo investimento. Pensa num casal de investidores com uma meta super clara de multiplicar o patrimônio no mercado premium de São Paulo. O que chama atenção aqui é a real possibilidade de ganhos em valores líquidos, sabe? Usando o fluxo de caixa de um jeito super inteligente e casando perfeitamente os cronogramas de entrega. E para a gente entender tudo isso, o nosso roteiro vai passar rapidinho por 6 pontos. A estratégia em si, o cenário de valorização, o nosso motor financeiro, que é o Exalt, o destino final no Metropolitan, a matemática por trás dessa alavancagem toda e, claro, como maximizar esses ganhos. Vamos nessa? Ponto 1 na nossa tela, a estratégia de alavancagem calculada. Olha só, a alavancagem financeira não é sair comprando qualquer coisa por aí na emoção. É sobre combinar os perfis certos, como num quebra-cabeça. De um lado, a gente tem o Exalt Ibirapuera, da Stack, que entra aqui como aquele ativo de alto rendimento e liquidez super rápida a curto prazo. Do outro lado, o peso e a tradição corporativa da Lindenberg, num projeto pensado para construir um patrimônio super sólido a longo prazo. É literalmente um ativo complementando cirurgicamente o que o outro precisa em termos financeiros. Passando agora para o nosso ponto 2, o cenário de valorização e essa alta demanda que a gente tem visto. Para um ativo conseguir financiar o outro, o mercado tem que estar voando, certo? E os dados da Lounge.161 mostram que a rentabilidade daquele modelo de aluguel de curta duração, o famoso short stay, está batendo a casa dos 8 a 12% ao ano lá em São Paulo. Gente, esse não é um númerozinho qualquer, não. Esse percentual é basicamente o combustível que faz a manobra toda parar em pé. E ele é muito sustentado pelo turismo de negócios, polos culturais, além dos grandes hospitais e universidades da região. Quando a gente coloca isso num gráfico, a diferença grita aos olhos. Enquanto o aluguel tradicional fica ali patinando num retorno de 4 a 6% ao ano, o short stay simplesmente dobra a aposta, entregando de 8 a 12. E sendo bem prático, para conta da estratégia desse casal de investidores fechar, ir para o aluguel de curta duração é meio que a única saída para conseguir gerar um fluxo de caixa com fôlego suficiente em valores líquidos. Mas a mágica não para só no aluguel pingando na conta, viu? Além dessa grana mensal, a gente tem um segundo fator de crescimento que é sensacional: a valorização do próprio imóvel. Imóveis em regiões estratégicas de São Paulo estão projetando um crescimento super consistente, na faixa de 5 a 8% ao ano. Ou seja, o apartamento está lá, gerando caixa mês a mês, e ao mesmo tempo, o patrimônio total do investidor continua inflando de um jeito passivo. Chegamos ao ponto 3. Vamos falar do nosso motor, o Exalt, e como ele gera esse caixa todo. Esse aqui é o ativo número 1. É ele que vai ralar e trabalhar incansavelmente para gerar o caixa que a gente precisa. O Exalt Ibirapuera traz umas plantas bem modernas, variando entre 23 e 65 metros quadrados, com um design assinado pelo escritório Lé Arquitetos. Mas presta atenção num detalhe de ouro aqui. A entrega está cravadinha para dezembro de 2025. Esse timing de curto prazo é perfeito porque permite colocar o imóvel para rodar no short stay quase que imediatamente. E por que será que o Exalt tem tanta força para bater aquela meta dos 12% de rendimento? Geografia pura. Ele fica ali na Vila Clementino, super perto de complexos hospitalares gigantes e grandes universidades. Além disso, pega em cheio aquele turismo corporativo constante de São Paulo. Junta isso tudo com uma área de lazer absurda de completa e pronto. A taxa de ocupação vai lá para cima, transformando a unidade numa verdadeira maquininha de dividendos. Ponto 4. O nosso destino. A segunda propriedade, o foco de longo prazo. E para onde vai toda essa riqueza que o Exalt está gerando? O destino é o Metropolitan by Lindenberg, um projeto desenvolvido em parceria com a Stack. Pensa num empreendimento que mistura aquela vibe cosmopolita de Nova York com a energia de São Paulo. Ele fica do ladinho do Parque da Cidade, na Chácara Santo Antônio, é um ativo de um prestígio inegável e a entrega, olha só, está agendada para maio de 2029. É literalmente o cronograma dos sonhos para conseguir absorver o caixa que vem lá do Exalt. E não é só promessa no papel não, tá? O mercado abraçou a ideia com força. Só para se ter uma noção, os relatórios oficiais lá do primeiro trimestre de 2026
mostram que o Metropolitan vendeu mais de 70% das unidades logo de cara no lançamento. Isso impulsionou um lucro líquido recorde de 16,4 milhões de reais para a construtora. Isso é a prova real, a validação do mercado de que estamos falando de um ativo com uma demanda gigantesca. Ponto 5. A matemática da alavancagem e a interligação dos fluxos. Vamos destrinchar como essa engrenagem se constrói, passo a passo. Primeiro, adquire-se o Exalt que entrega agora em 2025. Segundo, bota a unidade para trabalhar no short stay buscando aquele rendimento superior. Terceiro, e aqui está o pulo do gato, o valor líquido desse aluguel é direcionado direto para cobrir as parcelas do período de obras do Metropolitan, que, lembra, só vai ser entregue em 2029. E o quarto passo é simplesmente garantir a valorização simultânea dos dois imóveis. Colocando os números na mesa, se a gente olhar as tabelas de financiamento direto do Metropolitan, as parcelas mensais ali durante a fase de obra ficam em torno de R$ 3.200 a R$ 4.500. Só que, do outro lado, um imóvel do padrão do Exalt, operando certinho no short stay, consegue gerar um fluxo mensal líquido que cobre esse montante com muita folga. Na prática, o resultado financeiro do Exalt consegue pagar as parcelas do Metropolitan integralmente, fazendo o financiamento cruzado acontecer de verdade. E nosso último ponto, o ponto 6, maximizando os ganhos líquidos. O sucesso dessa mecânica deságua numa parada extraordinária e a gente precisa dar ênfase nisso. Com o resultado do investimento no Exalt, o casal conseguiria pagar as parcelas do Metropolitan e, ainda assim, já ter um ganho com a valorização de ambos os projetos e, principalmente, com a variação de investimento. É sensacional. O Exalt valoriza de 5% a 8% ao ano gerando caixa vivo e o Metropolitan ganha aquela forte valorização típica do período de obras. A grande sacada é justamente essa, a valorização de ambos os empreendimentos combinada com a possibilidade de ganhos em valores líquidos enormes no patrimônio final, sem sufocar o orçamento mensal da família. Mas claro, a gente precisa ter o pé no chão sobre a gestão disso tudo, né? A operação de short stay demanda manutenção, troca frequente de hóspede, mas a boa notícia é que existem empresas super especializadas que assumem 100% da operação por uma taxa. E quer saber? Mesmo pagando essa gestão, a rentabilidade continua muito superior ao do aluguel de longo prazo. Isso permite que quem investe mantenha uma renda passiva de verdade, sem maiores dores de cabeça. É o dinheiro trabalhando de forma totalmente autônoma. Para encerrar essa nossa análise, eu deixo uma provocação puramente matemática no ar. Se o rendimento de um ativo premium, muito bem administrado, consegue de fato cobrir integralmente a compra de um segundo grande projeto, qual é o limite para a multiplicação do patrimônio de quem utiliza o tempo e a alavancagem inteligente a favor do portfólio? Fica aí essa perspectiva fascinante sobre a criação de riqueza. Muito interessante, né? Um abraço a todos e até a nossa próxima explicação.